Doraci, Ana Beatriz, Roberto Calil. É com muita satisfação que nós inauguramos essa mostra de documentário, que é a primeira de muitas, em nome do professor doutor Roberto da Silva. E como eu sou incapaz, assim como muitos colegas do GP Privação, de falar do professor Roberto sem ficar emocionada, eu gostaria de ler um texto que escrevi, é uma adaptação do que já escrevi, que eu tive a sorte e a oportunidade de fazer uma entrevista com o professor Roberto da Silva para minha tese de doutorado, de lecionar com o professor Roberto da Silva, de construir uma caminhada relacionada a garantias de direitos à educação de pessoas privadas de liberdade. Então, eu passo a ler o texto para que eu possa ser mais precisa em relação ao professor. No dia 18 de dezembro de 2023, consternada, recebi a notícia do falecimento do grande homem, intelectual e amigo, professor doutor Roberto da Silva. Ou simplesmente professor Roberto. Em sua homenagem e como dever, nós, seus admiradores, amigos, pesquisadores e alunos, permaneceremos com a missão de propagar sua relevância para a educação e a execução penal brasileira. Sobre Roberto, podemos afirmar, da academia repercutiram em diferentes espaços sociais os seus posicionamentos pelas garantias de direitos civis e acesso às políticas penais, educação, trabalho, assistência social, material social, e todos aqueles que estavam custodiados e privados de liberdade. Como professor doutor livre docente da USP, ocupou a função de intelectual que promoveu a interlocução e a participação social em distintas instituições e fomentou redes entre a sociedade civil, judiciário, legislativo e poder executivo federal. Quando necessário, tornava-se dissidente, como eu costumava chamar. Caso contrário, não seria Roberto da Silva. Quem conhecia pode testemunhar. Assim, ele se constituiu como expressivo representante do campo acadêmico no engajamento de direitos humanos no Brasil. Roberto foi militante nas causas educacionais e assíduo opositor às violações de direitos e referências nos estudos que focalizam a educação em instituições prisionais. Cabe mencionar que o seu reconhecimento não se dá exclusivamente pelo prestígio acadêmico, mas também em decorrência de sua trajetória, marcada pela condição de abrigo aos 2 anos, a permanência durante a adolescência na Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, e o aprisionamento por pelo menos 8 anos no presídio do Carandiru. Sempre habilidosos com os temas transversais relacionados à educação em espaços de privação de liberdade, sistema penitenciário e pedagogia social. Nos últimos 20 anos, teve lugar garantidos nas discussões promovidas por diversas organizações, nas universidades e pelo Poder Executivo, sobre as políticas penais para pessoas privadas de liberdade. Um homem que conseguiu romper com quase todos os vínculos, ou melhor, com aquilo que ele comparava em diálogo, e ele identificava como as teias de aranha. Ele dizia que nós estamos capturados por teias de aranhas. E ele, através do de estudar, ele fez educação de jovens e adultos, supletivo, né, no tempo dele, ele foi rompendo com quase todas as teias da aranha, referindo-se às amarras das passagens passadas pela instituição prisão, mas ele rompeu com quase todas ao se tornar livre docente da USP. Disse-me, em certa oportunidade, que permaneceria ligado ainda a uma única teia tramada pela aranha prisão,
aquela produzida pelo fichamento nos órgãos da justiça criminal, da qual jamais conseguiria se desprender. O registro, na minha percepção, o registro permaneceu, sobretudo, no caso dele, para comprovar que os seres humanos são infinitamente maiores em sua superação do que quaisquer vulnerabilidades provocadas pelas desigualdades sociais. Ele rompeu por meio da educação, fez educação de jovens e adultos, como eu. Menino negro se tornou doutor Roberto da Silva, o símbolo da resistência às desigualdades, em demonstração de respeito e compromisso em prosseguir com as suas causas, o Observatório de Violência, Segurança Pública e Penitenciário, OBSEG, do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas da Unicamp, os autores e organizadoras do livro Prisão, Violência e Sociedade inauguram uma amostra de documentários professor doutor Roberto da Silva. E no mesmo ato, gostaríamos de entregar à família uma placa em uma demonstração simbólica do nosso respeito. Doraci, Ana Beatriz e Roberto Calil. Nós, do Observatório, assumimos um compromisso publicamente em permanecer propagando a vida e a obra do professor Roberto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Ana Beatriz, filha, admiradora e uma das que mais vai defender daqui para frente a luta que meu pai teve. Em homenagem a ele, nós nos sentimos honrados por receber isso, por verem que tem pessoas que lutam para entender como é ser um egresso, que lutam hoje em dia e que vão lutar a cada dia por uma luta que ele viveu, por uma história que ele construiu e vai construir com cada um de vocês. Eu agradeço principalmente ao GP Privação, que sempre esteve ao lado, sempre apoiou, sempre foram os alunos, os filhos, educandos dele, os filhos que a vida deu, e agradecemos a todos. Na placa, aqui diz: um intelectual com a vida e obras dedicadas às garantias dos direitos civis. Nosso eterno reconhecimento pela expressiva representação no campo acadêmico, assídua e permanente oposição às violações de direitos humanos. Em especial, pela referência e prestígio nos estudos que focalizaram a educação em espaços de privação de liberdade. Permanecemos com a missão de propagar a sua relevância para a execução penal brasileira. Obrigada. Boa tarde. Desculpa o chororô, acho que a gente ainda não superou e não sabe se um dia vai superar. Mas como o Roberto falava, se não fosse para incomodar, ele não teria feito tudo que ele fez. Então, se era para ficar quieto, ele teria aceitado a condição de vida que impuseram para ele, mas não era a que ele tinha escolhido. Então, realmente, ele tinha que incomodar muito, tirar muita gente da zona de conforto e mostrar que você é o que você é e não o que o outro quer que você seja. Roberto, presente.